Bom dia, alunos do nono ano. Aqui quem está falando é o professor Leonardo, professor de Geografia de vocês. Hoje nós estaremos falando do capítulo 5 do livro de vocês, que começa na página 32. Vamos estar trabalhando até a página 40. O que se trata ele? Se trata da população da Europa. Nesse primeiro e segundo mês nós estamos falando bastante da Europa. Falamos da economia, agora vamos falar um pouco da população europeia, tá? Nessa imagem na página 32... bem parecido com essa próxima imagem que vocês estão vendo, se fala muito da questão do Reino Unido, né? A questão da Inglaterra, Reino Unido, que eles saíram da União Europeia, o Brexit, né? Dessa forma, vem falando o seguinte: o mundo está cada vez mais globalizado, mas os povos europeus eles têm uma identidade muito própria, que eu sempre bato nessa tecla para vocês, às vezes vocês não dão muita atenção. Diferentemente do Brasil, que foram os portugueses que chegaram e culturalmente influenciaram os índios e a questão dos escravos e tudo mais, então virou uma questão portuguesa a nossa cultura de uma maneira geral. Na Europa não. Na Europa, desde a Idade Média, como é que era? Eram os reinos, os feudos, que vocês já viram bastante em história. Então, não é apesar de terem países como Espanha e tudo mais, mas tem os seus pequenos reinos que eles vêm culturalmente de centenas e centenas de anos atrás, como é o caso dos bascos, dos catalães, da próprio Reino Unido, que é o próprio nome dos Reinos Unidos. Então são vários reinos, tem a Escócia, Irlanda, Inglaterra, Grã-Bretanha e por aí vai. Então dessa forma, esses povos estão cada vez com a identidade mais forte e por causa das redes sociais se unindo cada vez mais e buscando sua independência. O caso mais clássico é o da Catalunha, que fica na Espanha. Vocês podem estar acompanhando na página 34 e 35 do livro de vocês. Então na região da Catalunha, tá? Eles estão cada vez mais fortes. Que imagine mais ou menos o seguinte: a Catalunha é a região mais rica da Espanha, é como se fosse São Paulo aqui do Brasil. Então eles querem o máximo da sua independência, que eles falando que se tornarem independentes vão ser uma nação muito mais próspera do que a Espanha, porque eles estão falando que dão mais impostos, né, dinheiro de imposto para a Espanha do que eles recebem em troca. O próximo aí que vocês estão vendo na imagem é o pessoal basco, que a região basca fica na divisa entre a França e a Espanha, tá? Então a comunidade basca, ela fica ao norte da Espanha, com 3 milhões de cidadãos e uma das 17 comunidades autônomas da Espanha, tendo nacionalidade histórica reconhecida pela Constituição Espanhola. Então eles também querem a sua independência. Então todos esses povos representados na página 34 e 35, há centenas de anos atrás, uns 1200 depois de Cristo, eram o quê? Reinos. E o último que nós falaremos agora é sobre a Escócia, que fica ao norte do Reino Unido. O Partido Nacionalista Escocês tem procurado a independência desde 1934, mas antes disso, desde 1700, 1800, vocês podem ver aquele filme antigo do Mel Gibson, que na época foi muito famoso, chamado Coração Valente. Então, desde o começo da história, a Escócia, ela quer se tornar o quê? Um reino completamente independente. Um dos fatores também é que o Reino Unido saiu da União Europeia, porém a Escócia ela não queria sair da União Europeia, mas como ela pertence ao Reino Unido, então ela teve que sair. Agora, essa próxima imagem, nós temos uma pirâmide etária. Então, o que significa isso? Essa é a atual. No livro da página 39 de vocês têm uma de 1950, a atual, e uma projeção de 2050. Então, anotem que em 1950 tinha muito mais crianças e adolescentes, tá? Então, a maior população era jovem. Já os idosos, eles estão proporcionalmente mais expressivos no futuro. Em 1950 vai ter mais idosos do que jovens, tá? Os dados apresentados nas pirâmides europeias sugerem o quê? Um envelhecimento da população europeia como um todo, igual está acontecendo no Brasil, porém na Europa, como um todo, todos os seus 50 países da Europa, é uma forma mais expressiva. Por quê? Porque as mulheres entraram no mercado de trabalho. Então antigamente, há 30, 40 anos atrás, o sonho da mulher era o quê? Era ser mãe, ter 4, 5, 6 filhos, uma família grande, por aí vai. Mas a mulher moderna, a mulher dos anos 2000 para cá, ela quer sua independência, então ela quer estudar bastante, fazer uma boa faculdade, pós-mestrado, ter um bom emprego. Só então depois
constituir uma família. Então ela já vai estar com seus 35, às vezes 40 anos. Então ela tem a questão do planejamento familiar. Então ela tem no máximo 1 ou 2 filhos. Ou então ela está tão empenhada na carreira profissional dela que nem pensa em ter filhos. Então dessa forma ela acaba o quê? Não tendo filhos, então consequentemente a população europeia acaba ficando cada vez mais idosa. Então as línguas, por exemplo, a germânica é principalmente falada na região central, principalmente na parte da Alemanha, Áustria e Países Baixos. Já os idiomas eslavos são falados mais na parte oriental, como a gente falou, próximo da Rússia, Polônia e Ucrânia. E o latino, que também tem a origem da nossa portuguesa, é o quê? Na Europa meridional. Lembrando que meridional é a mesma coisa que o sul, falado principalmente por espanhóis, portugueses e italianos. E é forte influência na Romênia também. É importante destacar que há diferentes línguas entre elas existentes, como gregos e húngaros, tá? E sobre as religiões dos povos europeus, nós temos bastante aí. O catolicismo possui um grande número de fiéis, principalmente na Europa meridional, na Itália, onde fica o Papa principalmente, e do lado ali, que é a Polônia e França. Já o protestantismo, junto com calvinismo e luteranismo, é principalmente pelos habitantes da porção setentrional, ou seja, da Inglaterra para cima. Já o cristianismo ortodoxo é praticado principalmente na Rússia, tá legal, pessoal? E o islamismo é como um dos países que passaram a sofrer de influência da Ásia e da África, ou seja, países árabes e turcos principalmente. E o judaísmo, por último, é praticado na Europa com um grande número de fiéis em diferentes países, principalmente França, Espanha, Reino Unido e Rússia, tá bom? Então eu espero que todos agradeçam ver esse vídeo e conto com todos terça-feira que vem na nossa aula online, tá? Desde já uma boa semana e até a próxima aula.